Oi, vamos estudar? Chegou a hora, vamos lá, já descansamos bastante e hoje vamos aprender e aprender muito. Então, para dar continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar sobre a conjugação verbal. Só que aí vamos dividir essa nossa aula em duas partes. Hoje a gente vai ver a parte 1, ok? Vamos lá então. O que é essa conjugação verbal? Vocês se lembram? Então, olha só. Conjugar um verbo significa flexionar em todos os modos, tempos e pessoas. Vocês se lembram que modo, que tempo e que pessoa é essa? Vamos lá então relembrar? O modo, nós nos definimos enquanto modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Já o tempo, pretérito, presente e futuro. As pessoas, tanto do singular quanto do plural, nós então podemos separá-las enquanto os pronomes pessoais. No singular temos eu, tu e ele ou ela, e no plural nós temos as pessoas, nós, vós, eles ou elas. E para simplificar mais tudo isso definido o que é conjugação, lá no caderno de atividades de vocês, na página 8, vocês vão encontrar esse quadro aqui, explicando direitinho que o modo indicativo, ele indica certeza, algo que realmente acontece ou aconteceu de verdade. Já o modo subjuntivo é quando você conjuga o verbo e ele dá uma ideia de dúvida, de incerteza, de possibilidade. O imperativo, diferentemente, ele dá o sentido que ele expressa na frase é um sentido de ordem, pedido ou súplica. E vale lembrar também que esse modo, quando é imperativo, ele não tem tempo igual ao modo indicativo ou ao modo subjuntivo. O modo imperativo ele apenas é conjugado no afirmativo ou no negativo. Quando vocês então forem conjugar um verbo, vocês têm que prestar atenção em um pequeno detalhe. As terminações desses verbos na forma infinitiva. De que forma eles terminam? Olha só. Os verbos eles são distribuídos em 3 conjugações. A, E e I, de acordo com a sua vogal temática, ou morfema, a vogal principal da sua forma infinitiva, que é a última letra. Se a terminação está concordando em A, E ou I, que são, então, as suas vogais temáticas. Então, olha só, a primeira conjugação, chamamos de primeira conjugação aqueles verbos terminados em A, como estudar, conversar, namorar. Em segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em E, escrever, vender e comer. Mas por que, então, que o verbo pôr e os seus derivados compor, transpor, repor, eles recebem a classificação enquanto segunda terminação? Porque o verbo pôr, em latim, veio da origem poer, motivo pelo qual ele e seus derivados fazem parte da segunda conjugação. Nós sabemos que a língua portuguesa ela sofre variações no contexto histórico. E uma das palavras que sofreu variação, então, foi o verbo pôr. Antes poer, hoje pôr, por isso ele continuou na segunda conjugação. Já na terceira, como vocês podem ver aqui, os verbos terminados com a vogal temática I. Dormir, ferir e abrir. Só que nós temos então outro detalhe. Na hora de conjugar esses verbos, todos eles são conjugados igualmente? Ou alguns são diferentes de outros? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Olha só que interessante. A conjugação do verbo, ela requer alguns detalhes para vocês prestarem atenção. Olha só. Alguns verbos seguem o modelo tradicional de conjugação com o uso dos pronomes pessoais. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, segue-se um modelo onde todos os verbos terminados em A, eles vão ter essas mesmas terminações com o uso dos pronomes pessoais. Só que aí nós temos outros verbos que sofrem algumas modificações e que alguns ainda nem são conjugados em todos os tempos, modos ou pessoas. Então, conjugar um verbo ele nem sempre é simples assim. Mas nessa primeira parte, então, como eu falei para vocês, a gente vai atentar somente a esse primeiro grupo. Olha só. Esse primeiro grupo faz parte, então,
dos verbos regulares e alguns verbos irregulares. No primeiro momento, a gente vai conhecer os verbos regulares. Os irregulares nós vamos deixar para a segunda parte, que vai falar que esses verbos irregulares eles podem ser anômalos, defectivos ou abundantes. Então vamos lá? Vamos atentar então agora aos verbos regulares. Olha só. O que vocês então têm que se atentar na hora de estudar os verbos regulares, para saber o que tem de modelo na hora de conjugar um verbo datado como regular. Os verbos regulares eles têm duas características em comum. Primeiro, eles não apresentam alteração nos radicais ao serem conjugados. No segundo momento, as desinências verbais são sempre as mesmas para cada conjugação. Professora, meu Deus, o que é radical, o que é desinência? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Olha só. O radical é essa primeira parte do verbo, como vocês podem ver, partir-se, vem do verbo partir. Então, se eu tenho o verbo partir, significa que ele pertence à nossa terceira conjugação. E olha só, radical é essa parte que nunca muda. Se eu falo part, não importa qual será a outra terminação, o meu radical vai permanecer igual. Nós temos então como vogal temática o i, e aqui no final nós temos a nossa desinência, que é como esse verbo vai terminar. Olha só, em outros momentos, para exemplificar melhor para vocês. Se eu estou falando da primeira conjugação, que é aquela conjugação terminada com o verbo em a, nós teríamos falar. Então nós sabemos que o radical seria o F, o A e o L. A nossa vogal temática é o A. Na hora de conjugar os verbos em todos os seus tempos, qualquer verbo regular terminado em ar, falar, estudar, amar, cantar, todos eles, o seu radical vai permanecer sempre o mesmo. O que vai ficar igual em todos eles é a sua desinência, é o seu finalzinho, é a sua desinência é o mesmo que terminação. Então, olha só, eu falo, eu canto, eu ando, eu danço, todos eles terminam em O. Então, a desinência, ela sempre vai permanecer independente de qual é o verbo, mas terminado em A, ele vai ser o mesmo para todos. Eu falava, eu cantava, eu amava. Então, o ava permaneceu igual em todos. Na segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em er. Tremer, vender, correr. Todos eles, se você começar a conjugá-los, eles vão ter sempre a mesma desinência. E por último, nós temos a conjugação terminada em ir, o verbo partir, o verbo cair. Então, todos eles, sorrir, eles vão ter essas terminações. Eu parto, eu parti, eu partia, eu partira, eu partirei, eu partiria. E se fosse no verbo sorrir? Eu sorrio, eu sorri, eu sorria, eu sorrira. Eu sorrirei, eu sorriria. Então, vocês observem que o nosso radical vai ser sempre um, nunca vai mudar. E a nossa desinência vai permanecer igualmente para todos os verbos regulares terminados em i. Aí o que acontece? O problema acontece bem aqui, nos nossos benditos verbos regulares. No primeiro momento, a gente então vai só conhecer algum desses verbos regulares para vocês verem a diferença um pouquinho entre eles. Olha só, os verbos irregulares já de cara mostra que não existe regra para a conjugação do verbo irregular. Por isso ele é chamado de irregular, porque ele não segue aquele modelo igual vimos anteriormente. Em alguns verbos regulares, as alterações ocorrem apenas nos radicais. Os radicais é aquela parte que lá não muda nunca. Olha só. Então, medir, verbo medir, nós sabemos então que o radical é met. Porém, quando conjugado na primeira pessoa, o de some
e aparece um bendito C cedilha, por isso chamado de irregular, que às vezes o seu radical ele vai mudar, então o seu radical. Nós temos o verbo trazer, que ocorre da mesma forma, traz, mas quando conjugado na primeira pessoa, trago deixou de ter o radical traz para ter um G. Em outras alterações, ocorrem apenas nas terminações. Olha só, o verbo estar, eu estou. Normalmente eu falei para vocês que no presente é do verbo regular, eu estudo. Então o verbo regular, normalmente a nossa terminação é o. Eu estudo, eu canto, mas o que aconteceu? No verbo irregular, no verbo do caso estar, ele mudou para ou, eu estou. O mesmo acontece com o verbo faz. Verbo fazer, a gente sabe que ele é da segunda conjugação, mas no verbo regular, a gente viu que os verbos terminados em se você for conjugar ele normalmente, eu vendo, tu vendes, ele vende. Olha só, ele vender termina em e. Mas aqui o verbo fazer, ele perde totalmente a sua terminação. Fica ele faz. Por isso chamado de verbos irregulares. Não seguem essa mesma ordem. E o mais interessante, gente, na nossa língua portuguesa, não se assustem. Nós temos hoje cerca de 289 verbos irregulares. Dentre os verbos irregulares mais comuns, a gente tem essa tabela aqui. O verbo ser, estar, haver, por, saber, poder, medir, fazer, vir, dar, trazer, dizer, querer, pedir, ouvir, caber. Então, para cada um deles, nós temos que prestar algumas atenções. Mas vocês vão ver, a gente vai estudar no decorrer do tempo, na segunda parte do nosso estudo. Mas por curiosidade eu quero deixar aqui para vocês essa tabela. Gente, olha só para vocês verem uma questão do que é o verbo irregular, do que é a língua portuguesa, o quão rica ela é na hora de estudar a nossa forma de falar. Olha só, se você quer conjugar na primeira pessoa o verbo caber. Como é que eu vou falar, professora? Eu caibo dentro dessa caixa. Estão tendo uma greve, eu vou aderir. Então, o que você fala? Eu adiro a essa greve. Eu rio muito. Então, olha só, são questões para vocês prestarem atenção, para vocês se tornarem seres competentes na hora de conjugar um verbo, na hora de você ter a sua concordância como ela realmente deve ser. Então, isso aqui é para enriquecer o conhecimento de vocês, essa curiosidade que eu deixei aqui. E se atentem, gente, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo desses verbos irregulares. E a questão aqui agora é só atenção ao sentido que você quer expressar nas frases, ao sentido que você quer mostrar, de que forma você tem que conjugar o seu verbo verdadeiramente, dependendo da sua terminação. E para exercitar, eu vou deixar para vocês aqui o exercício da página 54 à página 58, são atividades de interpretação de texto. Vocês se atentem que na próxima aula eu estarei corrigindo e mostrando então a sequência dos verbos irregulares. Um beijão para vocês, até a nossa próxima aula.